Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Regra geral, o verbo ele sempre vai concordar com o sujeito ao qual ele se refere. Observe os exemplos. Assumo meus inúmeros erros. O sujeito da primeira pessoa do singular é eu, então o verbo assumo concorda com o sujeito. Ou então, assumimos nossos inúmeros erros. O sujeito da primeira pessoa do plural, nós, então o verbo assumimos, concordando com o sujeito. Ou então, toda pessoa sensata assume os próprios erros. Nesse caso, o sujeito da terceira pessoa do singular, ele, portanto, o verbo assume concorda com o sujeito. Ou, por último, pessoas sensatas assumem os próprios erros. Nesse caso, eles, sujeito da terceira pessoa do plural. Há alguns casos especiais de fazer a concordância verbal. Quando o sujeito é composto e anteposto ao verbo, a concordância se faz no plural. Pai e filho conversaram longamente. Ou pais e filhos devem conversar com frequência. No caso do sujeito posposto ao verbo, isso é, depois do verbo, passa a existir uma nova possibilidade de concordância. E em vez de concordar no plural com a totalidade do sujeito, o verbo pode estabelecer concordância com o número do sujeito mais próximo. Entretanto, isso é uma opção e não uma obrigação. Essa dupla possibilidade se estende aos demais casos de concordância entre verbo e sujeito composto. Olhem os exemplos. Faltaram coragem e competência ou faltou coragem e competência. Pouco falaram o presidente e os ministros ou pouco falou o presidente e os ministros. No entanto, quando ocorre a ideia de reciprocidade, a concordância é feita obrigatoriamente no plural. Observe: abraçaram-se vencedor e vencido. Ofenderam-se o jogador e o árbitro. Há ainda os casos de sujeito simples que merecem destaque, por exemplo, nas expressões partitivas. Quando o sujeito é formado por uma expressão partitiva, por exemplo, parte de, uma porção de, o grosso de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguida de um substantivo ou um pronome no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Olha o exemplo. A maioria dos jornalistas aprovou a ideia ou a maioria dos jornalistas aprovaram a ideia. No primeiro caso, o verbo concorda com a expressão a maioria. No segundo caso, o verbo aprovaram concorda com jornalistas. Esse mesmo procedimento se aplica aos casos dos coletivos, quando especificados. Um bando de vândalos destruiu o monumento ou um bando de vândalos destruíram o monumento. Nesses casos, o uso do verbo no singular enfatiza a unidade do conjunto. Já a forma plural confere destaque aos elementos que formam esse conjunto. Outra particularidade em relação à concordância verbal é quando o sujeito é formado por uma expressão que indica quantidade aproximada. Por exemplo, cerca de, mais de, menos de, perto de, seguida de numeral e substantivo. Nesse caso, o verbo concorda com o substantivo. Cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação. Perto de 500 alunos compareceram à solenidade. Mais de um atleta estabeleceu novo recorde nas últimas Olimpíadas. Quando as expressões mais de um se associar a verbos que exprimem reciprocidade, o plural ele é obrigatório. Mais de um deputado se ofenderam na tumultuada sessão de ontem.
Quando a concordância nominal se referir a nomes próprios, a concordância deve ser feita levando-se em conta a ausência ou a presença do artigo antes desse nome. Sem um artigo, o verbo deve ficar no singular. Por exemplo, Minas Gerais produz queijo e poesia de primeira. Ou então, Alagoas impressiona pela beleza das praias e pela pobreza da população. Agora, quando há artigo no plural, o verbo deve ficar no plural. Os Estados Unidos determinam o fluxo econômico mundial. As Minas Gerais são inesquecíveis. Os sertões imortalizaram Euclides da Cunha. Quando o sujeito é um pronome interrogativo ou indefinido plural, ou seja, quais, quantos, alguns, poucos, muitos, quaisquer, vários, seguidos de nós ou de vós, o verbo pode concordar com o primeiro pronome, na terceira pessoa do plural, ou com o pronome pessoal. Observe que a opção por uma ou outra forma indica a inclusão ou a exclusão do emissor. Quando alguém diz alguns de nós sabíamos de tudo e nada fizemos, está se incluindo no grupo de omissos. Isso não ocorre em alguns de nós sabiam e nada fizeram. Frase que soa como denúncia e o sujeito ele se exclui do caso de omissão. Essa é a nossa aula de hoje sobre concordância verbal. Eu espero que tenham ficado claro os modos como fazer a concordância do verbo.